continuidade à nossa aula do dia 14/4, lá no cabeçalho que vocês escreveram em cima, na aula de ciências, vocês vão falhar uma linha e escrever embaixo continuação história 14/4, livro, página 18. Então, hoje na disciplina de história, nós vamos falar sobre o calendário, né? O calendário que, desde o seu início até os dias de hoje, como que ele é utilizado. Então, o nosso calendário ele é dividido em dias, né? Dia a dia contamos de um em um. A semana que é dividida de 7 em 7 dias. O mês que pode ter 28, 29, 30 ou 31, né? 28 ou 29 em fevereiro, 30 ou 31 nos meses seguintes. O ano que pode ter 365 dias ou de 4 em 4 anos que pode ter 366 dias, contado como ano bissexto, né? E a década que nós temos de 10 em 10 anos. 10 em 10 anos, né? E temos também o século, que é de 100 em 100 anos. Né? Essa é a divisão do nosso calendário. Antigamente se usava, nos primeiros tempos, os números chamados números romanos, que eram contados através de letras. Aqui eu trouxe o exemplo de alguns números indo-arábicos, que é o nosso sistema numérico hoje, e os números romanos que eram antigamente, né? Que o número 1 vale 1, número 10 vale x, número 15 vale xv e o número 100 vale c. Então, esses números eram usados na antiguidade para descrever a história, como, por exemplo, João VI, né? João VI, João, que se escrevia João VI, 5 mais 1 que dá 6, né? Então, esses números eram usados antigamente para descrever alguma coisa ou algum cargo ou algum tipo de informação da história. Sabemos que estamos no ano de 2020. Mas será que esse ano de 2020 ele foi antes ou depois de Cristo? Né? O nascimento de Cristo, ele zerou o calendário que nós conhecemos hoje. Então, depois de Cristo já se passaram 2020 anos. Então, quando Cristo nasceu, os anos foram zerados, foram começados pelo 0, pelo 1, pelo 2 e assim por diante. Mas, prof, antes de Cristo nascer, o mundo já existia? Sim, o mundo já existia sim. Por exemplo, temos alguns fatos aqui que correspondem a essas informações, como por exemplo, 10.000 anos antes de Cristo foi iniciado o desenvolvimento da agricultura. Então, a agricultura iniciou 10.000 anos antes de Cristo. Há 5.000 anos antes de Cristo foi feito a modelagem de metais. Então, os metais foram começados a ser modelados para o uso do ser humano. E em 3.000 a.C. foi inventada a escrita. A escrita, da forma que a gente escreve hoje, ela foi formalizada. Então, 3.000 a.C. foi a invenção da escrita, que foi todos esses acontecimentos antes do ano de 2020. Então, aqui nós temos alguns fatos que aconteceram após o nascimento de Cristo, né? Podem ver, nascimento de Cristo, que foi no século I, né? E, então, nós temos, em 1878, foi a invenção do telefone por Graham Bell, né? Então, Graham Bell inventou o telefone nesta época. Em 1969, foi a invenção da internet. Ela existiu, né? Foi criada em 1969. Em 1973, foi a invenção do celular, para que nós pudéssemos chegar a 2020 com todas essas tecnologias. Então, o nascimento de Cristo, né, ele veio antes de todos esses fatos acontecidos. Então, aqui a gente pode observar, nos primeiros tempos, que, né, a predominância do homem, o que ele fazia de maior, era a sua sobrevivência, né? Então, para isso, ele precisava caçar e precisava pescar, né? Então, ele criou vários instrumentos
para que isso fosse possível. Naquela época se comia carne crua, não se sabia cozinhar, né? Porque não existia fogo e muito menos toda essa tecnologia de hoje, né? Então, com o passar do tempo, o homem achou que isso dava muito trabalho. E o que que ele fez? Ele foi descobrir o fogo, né? Então, o fogo foi descoberto através do atrito entre a madeira, que com as mãos friccionadas, ela, de tanto esquentar a madeira, ela acabava saindo uma fumaça do fogo. E também, né, através das pedras que colocava-se na palha ali, esfregando-se a pedra na palha, também se criava um fogo, né? Então, tudo isso foi possível através que o homem fez. Ele podia ter luz à noite, ele tornou possível sobreviver em regiões geladas, porque até então, se ele não tinha comida quente, ele não conseguia viver, e afugentar os animais e cozinhar os alimentos. Então, ele, a partir do momento que ele descobriu o fogo, ele conseguiu cozinhar os alimentos, conseguiu ter luz à noite. Então, a descoberta do fogo foi um grande marco na vida do ser humano. Então, por volta de 10.000 a.C., as temperaturas da Terra começaram a se elevar e os mamutes, que era a principal fonte de caça dos humanos, desapareceram por causa do clima quente. Então, o que eles fizeram? Foram obrigados a procurar animais domésticos para se alimentar, como as cabras, os bois e as ovelhas, e também fazer plantio de frutas, verduras e legumes para complementar a sua alimentação. E para isso eles começaram a ficar numa só terra, eles não precisavam mais mudar de um local para outro, né? Então, eles começaram a fixar terreno, né? Até então eles eram nômades, iam de um lugar para outro, e assim eles começaram a produzir o seu próprio alimento. E como eles precisavam também de recipientes para guardar estes alimentos, através do barro eles foram começando a criar vários vasos e potes para que eles pudessem cozinhar e armazenar os seus alimentos. Olhem só, né? Então, a população foi começando a se adaptar a uma nova realidade. E também a descoberta da metalurgia, né? O primeiro instrumento usado foi como cobre. O cobre foi o primeiro instrumento a ser usado. Ele era moldado a frio, então ele não necessitava do calor, né, do forno para ser moldado. Mas, por se tratar de um instrumento que era muito fraco para a agricultura, como o uso de enxadas, os homens pensaram em um instrumento que fosse um pouco mais forte, como o bronze, né? Então, podem ver aqui que o bronze, ele é um tipo de metal mais forte, né? É um metal mais de durabilidade maior, né? Então, primeiro se veio o cobre, depois se veio o metal mole, que é chamado de bronze, e por último o ferro fundido, ó. Então, o bronze foi se tornando muito caro de se fazer, então o homem aprendeu a fundir o ferro, né? Ele tirava o ferro da natureza e fundia o ferro. Olhem só, né? Aqui a gente pode ver um ferro fundido e aqui também. Então, o homem ele foi se adaptando à sua realidade. Ele fez vários tipos de instrumentos de trabalho e assim criou a agricultura, a sua agricultura, criou a pecuária e vários outros tipos de atividades, né? Então, a prof quer que vocês façam a página 26, a 27, a 28 e a 29. Baseada nessa explicação que a prof deu para vocês, eu quero que vocês completem estas páginas, tá? Espero que vocês tenham entendido. Um beijo para vocês e até a próxima aula.